Estamos recebendo o Jaime Vasconcelos, economista do Simcomércio, que também vai falar para a gente sobre isso, né, Jaime? Bom dia para você, primeiramente. Por que o preço abaixa no período, depois sobe? A gente fica também em dúvida, a hora que a gente vai no mercado, cada vez é uma surpresa, né? Sem dúvida. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os amigos da TV Ara. Como a Isabela disse na reportagem, quando a gente fala de alimentos, depende muito mais da oferta dos alimentos do que da demanda, da nossa demanda ao supermercado. Nessa época do ano é uma queda de preços normal. A gente vem de um inverno, onde o preço fica mais alto devido à baixa oferta na maioria dos alimentos nos supermercados, e agora a gente vem com uma estabilidade desses preços, né? Na verdade, no ano todo a gente tem essa queda dos alimentos. Começou o ano muito alta a inflação dos alimentos, em torno de 13%, enquanto a nossa inflação oficial fica em torno de 5%, então você observa que os alimentos acabam puxando a inflação para cima, e aí a partir de junho, julho, você já observava uma redução do preço dos alimentos, e nesse caso, depois do inverno, uma queda um pouco maior, porque principalmente hortifrutis tem um aumento da oferta para o consumidor no supermercado. Nesse sentido, é simples, é questão de cartilha econômica. Você tem um aumento da oferta, consequentemente uma redução de preços para a população, para todos nós que vamos ao supermercado. Quem está nos assistindo, principalmente a dona de casa, se lembra muito bem que, se não me engano, o tomate, né, que chegou no começo do ano aí a preços a mais de 5, 6 reais o quilo, que surpreendeu muita gente. Agora nós estamos numa região valorizada, né, na questão da agricultura aí, porque no estado de São Paulo tudo se planta, então nós estamos distantes aí de regiões onde tenhamos que comprar frutas de outros estados, perfeito, né? Nós conseguimos plantar praticamente tudo aqui, né? Exato, a gente tem, na verdade o que nós temos é mesmo uma variação comum, o que acontece no estado todo. Araraquara, a nossa região, não é diferente quanto a isso, não. É importante dizer, e muita gente questiona, Jonathan, por que o preço da cesta básica em Araraquara acaba sendo maior do que o preço da cesta básica em São Paulo. Se nós formos medir atualmente, temos aí uma cesta básica em torno de R$400 em Araraquara, pela metodologia do PROCON, e o mesmo PROCON coloca aqui em São Paulo em torno de R$360. Então, por que esse preço mais baixo em São Paulo, sendo que todos falam, né, do custo de vida de uma capital? Neste caso é simples. Primeiro, a concorrência. Em São Paulo nós temos muito mais supermercados concorrendo, então o preço acaba diminuindo, e também os centros de distribuição. Por mais que nós estejamos em uma região privilegiada quanto a essa oferta de produtos, de alimentos, a maioria dos centros de distribuição fica em São Paulo, próximo à capital, que é ainda o maior mercado consumidor. Então, para chegar até a gente, custa mais, principalmente através do transporte. É extremamente comum, mas como você disse, estamos sim numa região privilegiada quanto à oferta de produtos alimentícios e de outros produtos fazem parte da cesta básica. Ô, Jaime, agora o motivo da sua visita aqui, na sua entrevista, é para falar sobre uma pesquisa a respeito do comércio. O que disse essa pesquisa, qual foi o resultado dela? Exatamente, o que eu trago aqui em primeira mão para a TV Ara chama-se Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, a PCCV. É uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, pela FEComércio de São Paulo. Pela primeira vez ela é estratificada por setores e também no caso, por regiões. Araraquara está contemplada nessa pesquisa. E para constar, é uma pesquisa com dados oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 83% das empresas comerciais estão na pesquisa. Ou seja, não é uma amostra, é quase um censo de todas as empresas. 83% é uma amostra muito mais do que significativa. E o problema para nós é que essa pesquisa mostrou aí um dado preocupante. O faturamento, a receita corrente das empresas comerciais de Araraquara caiu 1,9% no primeiro semestre. Ou seja, houve uma queda do faturamento das empresas comerciais no primeiro semestre de 1,9%. E isso é um grande problema, porque aquilo que a gente trouxe na semana passada quanto à inadimplência mostra aí o seu impacto principalmente no faturamento, nas vendas, né, do comércio. Ou seja, já impacta o faturamento, a margem e os investimentos que os comerciantes vão fazer. Então está aí, 1,9% de queda o faturamento do comércio em Araraquara. Nós estamos, portanto, recebendo Jaime Vasconcelos, economista, falando sobre uma pesquisa inédita da Federação do Comércio, que entrevistou aí 83%
das pessoas que têm CNPJ, dos empresários, e que mostrou um dado um tanto preocupante, né, Jaime? Uma queda no faturamento no primeiro semestre de 1,9%. O que será que levou a essa queda, Jaime? Jonathan, o motivo ele não é simples, mas é bem claro para a gente. É a queda do consumo. Segundo o IBGE, nesse primeiro semestre, nós temos que o consumo ficou praticamente estagnado. Na verdade, um aumento de 1,3% apenas, enquanto nos últimos anos nós tínhamos uma média de 7% de aumento. Então você tem uma estagnação do consumo. Quando você tem uma estagnação do consumo, menos pessoas vão às compras. E neste caso, baseado em dois motivos, dois estrangulamentos do orçamento, do meu orçamento, do seu orçamento e de toda a população, que é a inflação e também a inadimplência. A inflação que hoje beira aí 6%, uma inflação de 12 meses, 6%, ou seja, mais próximo ao teto da meta estipulada do que ao meio da meta, e a inadimplência que nós trouxemos na semana passada. Se de janeiro até agosto o aumento foi de 35%, esse aumento da inadimplência, no primeiro semestre o aumento já era de 30%. Então você tem um estrangulamento do orçamento familiar. Isso faz com que a pessoa ou com que a família vá menos às compras. O consumo fica estagnado, consequentemente a receita, o faturamento dos comerciantes também fica prejudicado. E você falando, é uma pesquisa muito importante, né? A primeira vez que essa pesquisa está sendo feita, e isso em todo o estado de São Paulo. E Araraquara não ficou muito diferente, né, do que mostraram outras cidades do estado de São Paulo. É que, na verdade, o espaço dessa pesquisa, ele acaba sendo dividido em 16 regiões, mais a capital. Para se ter uma ideia, o desempenho estadual está estagnado, um aumento em torno de 0,7 apenas. Então você vê mais próximo à estagnação do que exatamente a um bom desempenho. Araraquara, dentre essas 16 regiões, é a 13ª no ranking. Não que seja muito pior. Então, temos uma queda de 1,9. Mas ainda assim, o desempenho estadual mostra essa estagnação como um todo. 13ª mostrando que quanto mais próximo da 16, pior está o nível. Perfeito. Pior está o nível. Exatamente. Agora, você acha que no segundo semestre vai ser possível recuperar essa queda, esse faturamento? É a nossa esperança, sim. O segundo semestre, historicamente, é melhor para o comércio do que o primeiro semestre, principalmente pelo Natal, que é a principal data para o setor. Na verdade, nós aguardamos, primeiro, a injeção do 13º salário na economia, para que as pessoas paguem seus débitos, diminuam essa inadimplência, reativem o seu poder de compra e voltem a consumir de forma mais reorganizada. E também ao Natal, né? A gente sabe que, sendo a principal data para o comércio, há um aumento de vendas. Então, fica o segundo semestre, o desempenho do segundo semestre, bastante baseado naquilo que deve ser injetado na economia com o 13º salário e também com as vendas de Natal. Sabendo que, nesse inteirinho, nós temos aí o Dia das Crianças, que também, mesmo que setorialmente bastante forte, seja direcionado ao aumento de vendas também. Uhum. Agora, falando sobre a metodologia dessa pesquisa, né, muita gente questiona como a pesquisa chegou a esses resultados. Perfeito. São dados da Secretaria da Fazenda, então são dados oficiais. Perfeito. Que conseguiram fazer Exatamente. A pesquisa chegar a esse apontamento, né, Jaime? Exato, são dados declarados para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E como nós conversávamos, antigamente essas pesquisas de faturamento eram feitas através de ligações, de entrevistas, chegava até o comerciante, questionava o seu faturamento. Isso pode causar um viés estatístico muito grande, porque muitas vezes é passado um valor arredondado, aproximado, não é o faturamento bruto, às vezes é o faturamento líquido, existia esse problema. Neste caso, essa pesquisa ela tem um viés estatístico muito pequeno. Primeiro, pelo tamanho da amostra, 83% das empresas, e segundo, por isso, são os dados oficiais declarados à Secretaria da Fazenda. Uhum. Agora, falando sobre final de ano, muita gente aí que está desempregada vê nessa temporada de final de ano a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho ou, em alguns casos, até o primeiro emprego, né? Perfeito. Quantas vagas, mais ou menos, devem ser geradas no comércio no final de ano agora, Jaime? A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, o Sincomércio, nós temos a expectativa de um crescimento, ou pelo menos de uma abertura de vagas em torno de 500 postos de trabalho devem ser abertos. Na verdade, Jonathan, a gente fala do final do ano, do Natal, mas estas vagas normalmente elas se abrem agora, no Dia das Crianças. Porque para o comerciante ele faz o teste nessa mão de obra a partir de agora, para ele não errar lá em dezembro e ficar desamparado quanto à sua mão de obra. Dá tempo de substituir, né? Caso a pessoa não se adapte aí à função, dá esse tempo planejamento é importantíssimo, exatamente isso. Se não der certo, dá tempo de substituir. E quem tiver interessado tem que procurar o quê? O PAT, será? O PAT, também as próprias lojas, se você andar na Rua 2, que é o nosso principal corredor comercial, e observar
aquelas folhas dizendo que estão precisando. Essa caminhada acaba sendo muito importante. Também dou a dica lá do sindicato. O Sincomércio de Araraquara, ele não indica nem está contratando. Porém, nós temos um banco de currículos. Você pode se dirigir ao sindicato que fica na Voluntários da Pátria, esquina com a Avenida São Paulo, e deixar com a gente um currículo. Esse currículo fica à disposição dos empresários que, semanalmente, um ou outro vai lá e acaba buscando. A chance acaba aumentando também. Nós não indicamos, porém, fica à disposição do empresário de Araraquara e da nossa região. Claro. Agora, dessas 500 vagas, é claro que nem todo mundo vai ser efetivado, né? Qual é a porcentagem aí de contratação para quem é empregado nesse momento, no final do ano, para poder continuar no emprego no ano que vem? Em média, a gente observa aí, a cada 4 vagas abertas, uma é preenchida efetivamente, ou seja, 25%. A dica que eu dou para quem está querendo a formalização, para quem está entrando no mercado de trabalho, voltando ao mercado de trabalho, é que ao trabalhar no comércio você tem que ter algumas características pessoais para esse tipo de trabalho, que seria a disponibilidade de horário. A gente sabe que no final do ano nós temos horário especial, a vontade de aprendizado, lidar com o público, ter uma boa comunicação. São mais dotes pessoais do que características profissionais. Isso é super importante para quem está buscando a formalização através do comércio, sabendo que 40% das admissões para o primeiro emprego feitas em Araraquara estão no comércio. O comércio é a porta de entrada para a formalização da mão de obra. Claro, e dizendo também que muita gente aí que saiu do mercado de trabalho, hoje é um processo inverso. Antigamente, geralmente, as pessoas queriam contratar apenas os jovens, quem estava cursando, fazendo uma qualificação profissional, mas hoje não. Hoje os empresários viram nas pessoas que deixaram o mercado de trabalho, que já estão chegando à terceira idade, como uma boa opção de pessoas para trazer para o seu quadro de funcionários, né? Sem dúvida, principalmente pela experiência e pela paciência, saber que a pessoa já tem um histórico profissional. Isso é importante, sim. A gente sabe que a média de salário no comércio é menor que a indústria, isso não é um dado de Araraquara, é um dado nacional. A rotatividade também é muito grande no comércio. Porém, também é visível que quem fica mais tempo e quem se profissionaliza, faz cursos direcionados à área, também ganha mais. Tá certo. E dizer que não tem curso não dá, porque em Araraquara nós temos aí vários cursos sociais, o Espaço Caparaó é uma boa oportunidade para quem procura se qualificar. A própria ETEC, a professora Ana de Oliveira Ferraz, da Escola Industrial. Então, as pessoas hoje têm acesso ao ensino. Quem quiser se qualificar, é só ir atrás que vai conseguir se qualificar e se colocar bem no mercado de trabalho, né, Jaime? Perfeito. Alguma conclusão para a gente terminar nosso bate-papo a respeito dessa pesquisa? Eu gostaria apenas de falar um pouquinho do Natal, né? Nossa expectativa de vendas. Claro. Na verdade, primeiro o Dia das Crianças, aí temos, mesmo sendo setorialmente bastante concentrado, uma expectativa de aumento aí de vendas em torno de 2,5% no Dia das Crianças. E no final do ano, dado esse desempenho problemático do comércio nesse primeiro semestre, esperamos um aumento de vendas no comércio de Araraquara em torno de 3,5%. Pode aumentar? Vamos observar aí essa pesquisa da FEComércio nos meses de julho, agosto e setembro, para daí ter um percentual mais próximo. Mas, por enquanto, um aumento de vendas de 3,5%. Jaime, falando em Natal, não sei se você é a pessoa mais correta para falar sobre isso, a questão da iluminação, né, da decoração de Natal. Já se fala alguma coisa, se esse ano a decoração deve voltar? Bom, oficialmente eu peço para que todos fiquem de olho no site do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, o www.sincomércioararaquara.com.br. As notícias sairão de lá. Prometo trazer em uma próxima conversa um posicionamento oficial da nossa entidade, mas também convido a todos a entrar no nosso site, que lá você pode observar esse tipo de informação que é institucional, a partir do nosso próprio site. Mas prometo trazer por que do ano passado nós não temos a iluminação, desse problema que a iluminação de Natal, de não ter, né, porque ela não é um problema, pelo contrário, deixa a cidade muito bonita. O sindicato do varejista, nosso Sincomércio, é preocupado com isso, de deixar a nossa cidade mais bonita. Porém, Jonathan, eu adianto, sem parceiros isso fica inviável. E para o sindicato fica muito pesado financeiramente bancar isso sozinho. Então, adianto que esse é um motivo para os outros anos não estarmos nessa empreitada. Porém, para este ano, eu aguardo aí novidades para trazer para a TV Ara, para os nossos amigos de casa. Tá certo. Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade mais uma vez. Talvez semana que vem você volte de novo para falar mais notícias sobre a economia da nossa cidade. Eu que agradeço, Jonathan, agradeço a todos. O Sincomércio é a Casa do Comércio Varejista e também está à disposição de todos.